Boa noite, irmãos. Graças e paz da paz do nosso Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite também a você que participa juntamente conosco através das mídias sociais. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometidos contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgatastes com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos aos teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que te agradam, de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. A gente, quando faz uma análise da nossa vida cristã, a gente precisa sempre perceber algumas pessoas que marcaram a nossa vida. E ao olhar, fazendo uma reflexão sobre a introdução dessa mensagem, eu comecei a pensar sobre algumas pessoas que marcaram a minha vida cristã. E essas pessoas, elas tinham uma característica comum. Eram pessoas de oração. E me lembro da saudosa tia Altair, que os irmãos que conheceram a tia Altair sabem disso, que ela era uma mulher que tinha prazer de falar com Deus em oração. Era uma mulher que tinha prazer de buscar a Deus. Me lembro da dona Damásia, que algumas vezes eu ia visitá-la, e ali
eu orava por ela e ela pedia também para orar pela minha vida. Me lembro do presbítero Assis, que constantemente era um homem que demonstrava a mim o poder da oração. Aquela pessoa que quando nós viemos orar, a gente percebemos realmente a presença de Deus. Me lembro do nosso irmão José Coelho, que abria a igreja 7 horas da manhã para que as pessoas pudessem entrar e pudessem orar antes das suas atividades, ir para o trabalho ou ir para a escola e receber de Deus a direção certa. Isso nos mostra, irmãos, que a oração ela é principal para a nossa vida cristã. Uma das aulas, e aqui tem o Júlio que está na classe de catecúmenos, tem o nosso irmão Luiz, e nós temos trabalhado, uma das aulas da catecúmenos é a importância da oração, né, Júlio? Nós estarmos sempre percebendo a importância da oração, e nós temos sempre falado para os alunos que sem a oração a gente vai encontrar dificuldades na vida e por muitas vezes, se nós não colocarmos isso diante de Deus, nós vamos ter dificuldade de enfrentar essas situações, essas adversidades e dificuldade de vencermos. Porque a pessoa que não ora, ela confia muito no seu próprio coração. A pessoa que não ora, ela confia muito na possibilidade do seu próprio braço. A pessoa que não ora, ela não acredita que o Deus que nós servimos é um Deus que pode realizar coisas extraordinárias. Paulo, ele fala à igreja de Tessalonicenses e terminando a primeira carta, ele demonstra em algumas das recomendações falando que a igreja ela precisa orar sem cessar. A nossa oração ao Senhor, ela precisa ser constante porque nós somos totalmente dependentes dele em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida, nós somos totalmente dependentes do Senhor. E nós orarmos é cuidarmos da nossa vida espiritual. E aí tem um detalhe que é muito importante. Quem não ora, acaba por sofrer essa questão de uma estagnação espiritual na sua vida cristã. Quando o Senhor Jesus Cristo nos diz lá no Sermão do Monte, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, pois todo que pede, encontra, todo que busca, acha, ele está nos mostrando a importância de sempre nós estarmos buscando a Deus, de sempre nós estarmos colocando todas as realidades diante do Senhor. Quando nós colocamos todas as realidades da nossa vida diante de Deus, nós estamos confiando não somente estas realidades, mas estamos proporcionando a cada um de nós um crescimento espiritual, porque orar é crescer espiritualmente, orar é confiar no agir de Deus, orar é confiar no poder de Deus. A gente precisa sempre estar sensível a esta realidade, porque se nós olharmos para as nossas maiores conquistas, nós como cristãos, como servos de Deus, se nós olharmos para aquilo que nós alcançamos, nós vamos perceber que essas vitórias, elas foram alcançadas porque nós oramos, porque nós colocamos diante do Senhor. Se nós olharmos para a palavra de Deus, não são poucos os servos do Senhor, como Davi, como Moisés, como Jeremias, como Isaías, como Daniel, como o apóstolo Paulo, como o apóstolo Pedro, como Ana, foram servos que buscaram a Deus, e a palavra ela sempre tem enfatizado isso. Foram servos que buscaram a Deus, seja no momento de questões internas, questões onde o coração estava angustiado, esses servos buscavam ao Senhor, e o Senhor proporcionava a eles a paz, a tranquilidade, a certeza, a esperança que eles necessitavam. Quando a situação era uma situação externa, quando parecia que não havia uma solução, esses mesmos servos de Deus buscavam a resposta do Senhor em oração, e Deus era Deus poderoso para agir de forma natural ou sobrenatural, de intervir na história, para que esses servos eles vivessem coisas extraordinárias vindo dos céus.
E quando nós olhamos para esse texto de Neemias, nós vamos ver a oração de um servo de Deus que olha para uma situação muito difícil, uma realidade que aos olhos humanos parecia impossível de ser resolvida, mas diante dessa situação, este servo buscou ao Senhor. A realidade que o coração de Neemias, ele estava em Deus. Quando nós olhamos para as realidades, e quando nós vemos as realidades que parecem impossíveis, o nosso coração, e o pastor falava isso algumas mensagens atrás, o nosso coração não pode estar nas realidades, não é isso que o pastor falava pela manhã? O nosso coração não deve estar nas realidades, nas dificuldades, o nosso coração precisa estar em Cristo. O nosso coração precisa crer que o Senhor ele é poderoso para agir. E aí, Neemias olha, ele recebe a notícia. A notícia é muito difícil. O seu coração se entristece. A realidade, aos olhos humanos, parecia impossível de ser transformada. Não havia possibilidade de mudança aos olhos humanos. Mas o coração de Neemias, ele não está simplesmente nas realidades. O coração de Neemias está em Deus. E quando o nosso coração está em Deus, não quer dizer que nós não vamos nos preocupar com aquela realidade. Vamos nos preocupar sim, mas o nosso coração ele vai nos proporcionar o sentimento de nós buscarmos o Senhor e buscarmos a direção em Deus e buscarmos a solução em Deus, porque Deus é poderoso para estar agindo naquela situação. Neemias, ele olhou para aquela situação e ele entendeu, como cada um de nós, como servos de Deus, a solução não está naquela realidade difícil. A solução não está nas possibilidades, porque parecia impossível. Neemias olhou aquela situação e ele foi buscar a resposta na pessoa certa. Ele foi clamar ao Senhor. Ele foi chorar diante do Senhor. Ele foi orar, jejuar, porque ele acreditava que Deus poderia mudar aquela situação. Irmãos, Neemias é conhecido não somente como aquele homem que reconstruiu Jerusalém, os muros de Jerusalém, mas aquele homem que tinha no seu coração que a realidade do povo de Deus daquele momento fosse mudada. Quando nós olhamos o livro de Neemias, Deus nos mostra as características daqueles que buscam o Senhor em oração. Deus nos mostra que Neemias era humilde. Por isso ele buscava a Deus. Por isso Neemias não confiava nas suas próprias possibilidades. O texto não diz. Neemias achou que isso seria a solução. Neemias achou que aquilo seria a solução. O texto nos diz que Neemias se pôs a orar ao Senhor. Ele buscou a resposta em Deus. E a primeira questão que nós precisamos pensar para cada um de nós nesta noite, onde nós temos buscado as respostas para as nossas vidas. Onde nós temos buscado as respostas para aquilo que acontece conosco. Porque Neemias, ele buscou a resposta em Deus e ele encontrou a resposta de Deus. E nós vamos ver que Neemias era um homem confiante na vontade de Deus. Era um homem destemido, era um homem obediente à voz de Deus. Por isso, ele foi visto pelo Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu poder. E ele entendia que toda a solução que ele necessitava, naquele momento, no povo que ele tanto amava, na terra que ele tanto amava, toda a solução precisava vir dos céus. Neemias era alguém que confiava em Deus, por isso ele cuidava da sua vida espiritual. Irmãos, ter a oração como parte da nossa vida significa crescer espiritualmente,
significa nos fortalecer espiritualmente. E esse texto nos mostra algumas características muito importantes. E eu já preguei aqui nesse texto, o pastor também já pregou, né, pastor? E esse texto de esse capítulo 1 de Neemias é um texto muito rico sobre a questão da nossa dependência de Deus. E a primeira questão que a gente percebe no versículo 4 é que Neemias teve a percepção certa dos problemas. Ele teve a percepção certa dos problemas. E esta percepção certa o levou à oração. Algumas vezes, nós olhamos para determinadas dificuldades da nossa vida e achamos que essas dificuldades elas não são tão extremas. Algumas vezes nós achamos que aquilo que nós estamos enfrentando na vida não irá nos causar dificuldade, não irá nos causar extremidades difíceis no futuro. Algumas vezes, e eu já falei isso aqui e vou repetir, porque a palavra de Deus nos fala, algumas vezes nós queremos fazer escolhas e nós não buscamos sabedoria em Deus para fazer essas escolhas e nós começamos, em um determinado momento da vida, colhermos resultados dessas escolhas. Neemias, diante dessa realidade, ele tem a percepção da dificuldade, dos problemas, e isso leva ele a orar. Porque o versículo 4 nos diz, olha bem o que Neemias fala, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias olhou para aquela situação e ele foi para os pés do Senhor chorar por aquela realidade. Pastor Hernando Dias Lopes, ao comentar sobre esse texto, ele diz que por muitas vezes tem nos faltado essa percepção. Por muitas vezes tem nos faltado esse desejo de olharmos realmente como a situação se encontra, como Neemias olhou, como Neemias ouviu, quando Neemias percebeu, e diante dessa realidade ele vai chorar, ele vai buscar, ele vai clamar, ele vai acreditar que só Deus poderia mudar essa realidade. O grande desafio na nossa vida sempre começa quando nós percebemos a gravidade de uma situação. E ao percebermos a gravidade dessa situação, nós precisamos chorar diante do nosso Deus, nós precisamos clamar diante do nosso Deus, nós precisamos incomodar o céu com as nossas orações. Por muitas vezes nós achamos que nós não precisamos orar por determinadas situações da vida que nós estamos enfrentando. Por muitas vezes nós achamos que nós não precisamos orar por determinadas escolhas que nós precisamos fazer, por determinadas decisões que nós precisamos tomar. O nosso Deus é um Deus que deseja ouvir sempre as nossas orações. O nosso Deus é um Deus que se agrada sempre quando nós nos dobramos diante dele e falamos e buscamos e reconhecemos as nossas necessidades. Neemias, ele olha uma cidade destruída, os seus muros arrasados, as suas portas queimadas. O momento é difícil, o momento é de tristeza, o momento é de dor, o momento é de sofrimento. Mas ele buscou a solução em Deus. E ele foi perseverante em buscar essa solução no Senhor. Os estudiosos dizem que Neemias passou 120 dias orando ao Senhor. 120 dias chorando, clamando, buscando, jejuando, crendo que a resposta viria da parte de Deus. Irmãos, por muitas vezes nós nos colocamos até em oração, mas nós não queremos perseverar na oração. Por muitas vezes
Esquecemos que quando nós estamos orando por uma determinada realidade difícil, pelo momento difícil, precisamos passar constantemente tempo com Deus. Precisamos ser tratados pelo nosso Deus, porque a oração, ela não trata somente a realidade que nós colocamos diante do Senhor. A oração também trata os nossos corações e a nossa mente. E quando nós estamos orando e quando nós estamos buscando ao Senhor, Deus também está tratando a nossa mente, Deus também está tratando o nosso coração, está nos moldando para que possamos viver coisas excelentes da sua parte. Eu falava com a classe no último domingo sobre a importância de entender isso, o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Se Neemias, ele orou um dia, orou 2 dias, orou 3 dias, orou 4 dias, e parecia que a solução não estava chegando, ele não desistiu, porque ele confiava que Deus estava ouvindo a sua oração, e que no momento certo Deus iria atender a sua oração. Confiarmos no Senhor é acreditarmos que mesmo que os problemas sejam difíceis, mesmo que essas dificuldades sejam grandes, nós podemos crer que Deus está atento, como diz o Salmo 116. Ele se inclinou, Deus se inclina para nos ouvir. Se inclinar significa Ele estar pronto, Ele está atento. Quando nós oramos, Deus está atento. Quando o pastor André está aqui, quando a irmã Hilda ora, quando a irmã Lídia vem aqui, quando o irmão Marcos vem aqui, o texto bíblico diz: Deus está atento às nossas orações. E no momento certo Ele atende. No momento certo Ele atende, irmãos. Nós precisamos sempre estarmos buscando ao Senhor, porque o nosso Deus é um Deus que sabe das dificuldades, dos nossos problemas, e é o Deus que vai agir para que nós possamos alcançar a vitória nesses problemas. Em segundo lugar, irmãos, a busca pela mudança, ela precisa acontecer quando nós buscamos a quem é devido. Olha bem o que nos diz o versículo 5. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias ora ao Senhor e ele reconhece o Deus que ele ora. Neemias ora ao Senhor e ele reconhece que Deus é todo-poderoso, que Deus é soberano, que nada foge ao controle do Senhor. Neemias é alguém que ora ao Senhor e ele sabe que Deus está cuidando da sua vida, mas não somente cuidando da sua vida, que Deus está cuidando de toda a realidade que está à sua volta. Ele sabe que é o Deus que reina o universo, é o Deus que tem todo o controle nas suas mãos, mas é também o Deus que cuida dele, é o Deus que sabe das coisas que acontecem no seu coração, na sua mente. Deus é o Deus que está sensível a ouvir a voz de Neemias. Quando nós oramos ao Senhor, nós precisamos parar e fazermos análise na nossa oração. E os grandes teóricos, e é muito interessante porque algumas vezes nós lemos, né, irmã Hilda, livros sobre oração, e os grandes teóricos da oração, eles sempre falam que a oração precisa começar com louvor e adoração. Nós precisamos sempre reconhecer quem Deus é. E aquilo que Deus fez e que Deus pode fazer na vida do homem. Neemias, ele começa reconhecendo quem Deus é. Mas não simplesmente numa forma teórica. Neemias, ele reconhece quem Deus é na sua vida. Porque ele tinha intimidade com Deus. Neemias acreditava que Deus era poderoso para ouvir a voz dos seus filhos, quando os filhos dele oram.
Olha bem o que nos diz o versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. Neemias coloca diante do Senhor aquilo que estava incomodando o seu coração. Se aquela situação era a situação de dificuldade em Jerusalém, Neemias colocou isso porque era isso que incomodava o seu coração. Oração é o momento de sinceridade. Oração é o momento de derramamento diante do Senhor. Oração é o momento de quebrantamento. É na oração que nós encontramos paz. É na oração que nós encontramos consolo. É na oração que nós encontramos conforto. É na oração que nós encontramos fortalecimento. Porque quando nós oramos, nós temos a certeza que o Senhor, o nosso Deus, não somente está ouvindo as nossas orações, mas por muitas vezes, quando nos falta palavras para falar, aonde é simplesmente uma oração dos nossos lábios, onde nós simplesmente balbuciamos palavras, e por muitas vezes essas palavras expressam somente a dor do nosso coração, da nossa mente, as nossas preocupações. Mesmo ali, Deus está ouvindo as nossas orações. Mesmo ali, a sua destra, o seu poder, o seu amor não nos abandona, porque o nosso Deus, e a palavra nos diz, o nosso Deus, ele é fiel. O nosso Deus é fiel. Sim, irmãos. O nosso Deus, ele cuida das nossas vidas. Moisés, escrevendo Números, no capítulo 23, no verso 19, nos fala sobre a diferença de Deus e do homem. E Moisés nos mostra que o nosso Deus, mesmo quando nós falhamos, o Deus não nos abandona. Ele nos diz, Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta. Todas as promessas de Deus, todas elas, todas as promessas que estão na palavra de Deus, todas elas se cumprem nas nossas vidas quando nós buscamos o Senhor. Deus não é filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não, irmãos. O nosso Deus é um Deus verdadeiro. E aquilo que ele fala na sua palavra, aquilo que ele promete para a minha vida e para a tua vida se cumpre, porque ele é um Deus fiel à sua graça, à sua misericórdia, à sua fidelidade, e ele é um Deus fiel ao seu povo. Deus não rejeita um coração quebrantado. Deus não rejeita um coração humilde. Por isso vamos sempre buscar ao Senhor. Em terceiro e último lugar, irmãos, na oração de Neemias, aprendemos também que nós precisamos reconhecer as nossas fragilidades. O versículo 7 nos diz o seguinte: temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Neemias, ele faz uma análise na sua oração, e ele não olha para o defeito do povo que foi condenado pelo próprio Deus por andar errado. Ele não se coloca fora, mas Neemias, ele se reconhece como alguém que também é frágil. Neemias também se reconhece como alguém que também necessita da graça e da misericórdia de Deus. Neemias reconhece que também ele é um pecador. E a grande questão, irmãos, porque por muitas vezes nós achamos que as mudanças elas vão acontecer se nós não mudarmos o nosso jeito de ser, se nós não mudarmos a nossa forma de falar, a nossa forma de agir, mas esse líder de Deus, esse grande homem de Deus nos mostra
que as mudanças acontecem na oração quando nós olhamos para o nosso ser, olhamos para a nossa vida e colocamos diante de Deus. E aquilo que Davi faz, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Nós precisamos sempre fazer essa oração e pedir ao Senhor essa capacidade de nós enxergarmos em nós mesmos todas as realidades, para que possamos caminhar e para que possamos continuar alcançando a vitória. Algumas vezes nós achamos que a restauração é só lá fora, sendo que a restauração ela precisa também acontecer dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, em determinadas características. Neemias olha a realidade difícil, Neemias olha a situação, mas ele olha para Deus, o Deus Todo-Poderoso, e fala com Deus: Senhor, se eu tenho cometido, se eu tenho falhado, se a minha fragilidade tem procedido de tal forma que eu não tenho agradado a tua vontade, se na minha vida eu não tenho realizado o teu propósito, eu te peço perdão, porque eu também faço parte deste povo que tem andado longe da vontade de Deus. Neemias ora numa oração de confissão e reconhece as suas fragilidades. E a partir do verso 8 ele diz: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo. Quando ele ora, ele acredita que Deus é gracioso para mudar aquela realidade, porque essa é a promessa de Deus na sua palavra. Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardastes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Neemias olha para aquela situação e ele crê que Deus era poderoso para fazer aquele povo ter toda a sua realidade mudada. Irmãos, nós não podemos estar distraídos com relação a essas verdades que foram ditas aqui nesta noite. Deus tem nos chamado, cada um de nós, a sermos homens e mulheres de oração. Algumas vezes nós achamos que orar é só para alguns, mas a palavra de Deus, ela sempre tem mostrado, todos nós temos o livre acesso ao Pai. Todos nós temos a possibilidade de falarmos com o nosso Deus. Todos nós temos a possibilidade de clamarmos ao Senhor. E todos nós temos a certeza, ou podemos ter a certeza, que Deus age constantemente na nossa direção. Não vamos deixar de investir na nossa vida espiritual. Não vamos deixar de orar. Quando nós oramos, vemos um milagre acontecer. Quantas foram as vezes que nós oramos e quantas foram as vezes que nós vimos o milagre de Deus acontecer. Orar é ser dependente de Deus. Orar é crer no poder de Deus. Orar é não confiar no nosso coração. Orar é crer que o Senhor, no momento certo, nos concederá a vitória. Orar é acreditar que, seja qual for a realidade, seja qual for a pessoa que é alvo das nossas orações, Deus tem acolhido as nossas orações. E no momento certo, Ele vai realizar o milagre. Orar é nós pelejarmos contra a milícia do diabo que está cada vez mais tentando levar este mundo para o inferno. É na oração que nós vencemos essas batalhas. Orar é acreditar
que Deus fala conosco através da sua palavra. Orar é acreditar que Deus levanta homens e mulheres para serem bênçãos nas nossas vidas. Orar é acreditar que o nosso Deus é o Deus que protege as nossas famílias. Orar é crer que toda decisão profissional, mesmo que pareça ser algo material, também está no controle de Deus e nós confiamos no Senhor. Orar é ver determinada situação que parece impossível e acreditar que Deus pode intervir no momento que nós oramos. Por isso, meu irmão, minha irmã, Deus está nos falando nesta noite. Se ainda nós não somos homens e mulheres de oração, Ele está nos dizendo: desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Pois eu tenho grandes coisas a realizar na sua vida. Que Deus nos abençoe.